Olá, sejam bem-vindos ao canal Despertar Quântico. Eu sou Vera Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre hipnopedia. O que é hipnopedia? E como funciona? Hipnopedia é uma prática, que é aplicada em crianças e adultos quando elas estão no começo do sono, quando a pessoa ou a criança começou a dormir, que está naquele sono nem dormindo nem acordado, geralmente mais dormido do que acordado, é no comecinho, é nos primeiros minutos do sono, O que eu fazia antigamente, quando as minhas filhas eram pequenas, eu passava por algum desafio, lá no meu casamento, no cotidiano, na vida, no corre-corre da vida, e acaba que as crianças sentem, gente? A criança, ela só corresponde o interno do adulto, Tem uma criança que é agitada, é muito agitada, sobe, desce, os pais reclamam, Eu sempre recebo pedidos de ajuda de pais que falam das crianças que são muito agitadas, que não sabem como lidar com os desafios que as crianças trazem para o dia a dia, Lógico e evidentemente que alguns desafios realmente as crianças precisam de ser medicadas com remédio químico, mas a maioria ela só transporta para o lado de fora, para a vida, para os pais, o que os pais estão internamente sentindo. Isso faz todo o sentido, todo o sentido. E eu falo isso por experiência própria. Na minha vida agitada, lá quando as minhas filhas eram pequenas, eu vivia muito angustiada, eu vivia muito triste, era um corre-corre danado, tinha que correr para trabalhar, para mandar os meninos para a escola, para cuidar do marido, para cuidar de mim, que eu não tinha muito tempo. Então, muitas vezes, a gente não consegue lidar com tudo isso. Então, a gente fica irritado, tem gente que dá depressão, síndrome do pânico, não dorme. E aí a criança é como um filtro, vai filtrando tudo o que acontece no casamento dos pais, acontece dentro de casa, as crianças vão filtrando. Só que tem um certo limite, ela começa a colocar para fora tudo que ela vai presenciando no dia a dia. É agressão, é falta de paciência, é ansiedade, elas se tornam crianças sem limite. Então, assim, é muito complicado lidar com as crianças nessa idade, que é a idade que é mais abençoada, que é entre 2 a 7 anos, De 2 a 7 anos, geralmente, os filhos transportam o que a mãe está sentindo. A mãe está sentindo. Então, se a mãe é irritada, se a mãe é depressiva, o filho fica depressivo, as crianças ficam irritadas, as crianças ficam sem limite, as crianças se tornam crianças tristes. E isso é muito chato, gente? Porque criar filhos, lidar com o psicológico da gente já é complicado. Lidar com o nosso emocional já é complicado, Educar filhos, tornar adultos confiáveis, íntegros, com autoestima elevada, homens e mulheres de bem, dispostos, decididos, decisivos, eu vou fazer assim, é muito complicado, porque você tem que viver isso na sua vida, para você passar para os seus filhos, essa postura, os ensinamentos, e muitas vezes a gente passa o que a gente recebeu, a gente dá o que a gente recebeu. Então, assim, eu sempre quis fazer diferente do que eu recebi na minha infância. Eu honro meu pai, que já é falecido. Eu honro a minha mãe, que hoje está com 85 anos, pela educação que ela deu pra gente.
honro muito, muito. Mas eu não trouxe para minha vida, quando eu casei, que eu tive as filhas, o que eu recebi lá dos meus pais. Não trouxe. O que eu trouxe de referência boa foi honestidade, caráter, ser responsáveis, respeitar as diferenças que existem no mundo. Mas eu quis dar mais amor, dar mais carinho, entender mais, ser amiga das minhas filhas. Porque assim, a gente não teve essa coisa, a gente não teve essa amizade. Eu fui ter amizade, assim, de conversar, de bater papo com a minha mãe, que a gente sempre teve mais afinidade. Depois que as minhas irmãs casaram, eu fui a última a casar, eu sempre cuidei mais da minha mãe. Antes de eu ir para a escola eu fazia o jantar, antes de eu ir trabalhar eu ajudava a minha mãe nas tarefas domésticas. Então eu sempre fiz esse papel. Eu sempre tive compaixão da minha mãe. Mas eu não trouxe para minha vida o sofrimento que a minha mãe teve, a luta que foi para criar a gente, né? Porque a minha família é muito numerosa. O meu pai era alcoólatra, minha mãe fez esse trabalho de criar a gente sozinha. A participação do meu pai foi muito pouca, ou quase nenhuma. Então a gente não teve essa parte paterna do pai que senta o filho no colo, que conversa, que instrui o filho para a vida. Na minha casa a gente não teve isso. Foram pouquíssimos momentos que o meu pai viveu assim, sem bebida. Então quando eu casei e tive as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Então quando eu casei e tive minha primeira filha, na idade dela que era pequena, às vezes eu passava alguns tumultos no casamento, algumas confusões lá com o pai dela e tal. Na hora de dormir, o que eu fazia? Eu usava a hipnopedia. Eu chegava no ouvidinho dela, quando ela já estava dormindo, começando a dormir, e conversava baixinho. Falava: minha filha, me perdoe. Me perdoe se eu não estou sendo a mãe que você merece. Me perdoe por eu ter te tratado assim. Me perdoe por eu não ter tido a paciência com você que eu deveria ter tido. Me perdoe pelas coisas que eu estou fazendo você passar. Mas eu sou sua mãe, eu te amo. Do fundo do meu coração. Não esquece que eu te amo. Repeti essa frase e ia dormir. No outro dia, minha filha assim amanhecia uma seda. O subconsciente dela captou aquilo e ela foi crescendo e foi vendo como que eram as coisas. Então assim, a hipnopedia, gente, tem um poder muito grande. É nesse momento que seu filho começa a pegar no sono, que você tem que ir lá e conversar com ele, explicar os seus conflitos, explicar as coisas que você está passando, pedir perdão para ele, se perdoar para ele, falar: a mamãe fez assim, mamãe fez assado, mamãe errou, mas a mamãe está te pedindo perdão. Desculpa se a mamãe te xingou na frente do seu coleguinha, porque às vezes a criança já é maiorzinha, né? Desculpa se a mamãe brigou com você na frente do seu coleguinha. Não foi por mal. A mamãe não vai fazer isso mais. O filho, o inconsciente dele vai entender aquilo. Ele vai te perdoar. Você pode ter certeza que isso aí melhora assim 99% da convivência sua com seu filho. Isso também serve para um adulto. Você brigou com seu esposo lá e não quer, dorme de mal, né? Deita de mal, que geralmente o homem dorme primeiro que a gente. Então você pode chegar no ouvido dele e falar. É mais difícil porque geralmente acorda, né? Mas também dá pro filho, dá para agir desse modo, assim mesmo. E existe, gente, assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente entender os nossos filhos, sabe? É muito mais fácil. Não é que é fácil educar
filhos, né, para eles virar cidadão de bens, né, criar um rapaz. A gente tem que criar os nossos filhos nos princípios básicos do que a gente recebeu, ou se a gente não recebeu, a gente buscar esse conhecimento para passar para os nossos filhos, para eles se tornarem homens e mulheres de bens. De bem. Então, assim, aí eu tive a minha segunda filha, né? Eu também usei a hipnopedia do mesmo jeito. E esses dias eu estava conversando com a minha filha, né? Eu já tenho uma netinha, ela tem 2 anos e 8 meses. E ela chegou aqui em casa muito irritada, muito irritada mesmo, assim, muito tristinha, porque ela fica no hotelzinho o dia todo, né, e tal, que a mãe dela precisa de trabalhar, o pai dela também, e ela chegou muito irritada. Às vezes é a energia da escola, das crianças da escola que fica no hotelzinho o dia todo, que já dormiu ali, não tem a presença do pai nem da mãe, que é o dia todo, né? Então é tipo assim, de 7 a 7, praticamente, né? Então assim, é muito tempo na escola. E acaba que eles passam muito pouco tempo com o pai e com a mãe. É nos finais de semana que o pai e a mãe tem que dar o carinho, o amor, a atenção. Eu sei que no final de semana tem que faxinar a casa. Às vezes o pai trabalha no final de semana também, mas tem que separar um tempo para a criança. A criança sente falta disso. Aí eu comentei com a minha filha, olha, a Gabriela tá irritada, tá assim, tá assada, assim, muito tristinha. Aí minha filha ligou na escola, a moça que cuida dela lá no hotelzinho falou que ela também tá irritada, que às vezes pede colo e tal. Aí eu lembrei da hipnopedia. Passei a técnica para ela, expliquei. Eu uso muito o Ho'oponopono, né, gente? Para tudo eu uso o Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica de limpeza havaiana que é corrigir um erro, né? Que erro? É o erro que está em nós. É limpar e purificar sem julgamento, sem cobrar de nós mesmos. Então, Ho'oponopono é uma técnica de limpeza e de cura havaiana. E eu uso muito. Aí eu expliquei para minha filha, ó, faz a hipnopedia para ela, fala para ela que você trabalha, que você está passando pouco tempo com ela, mas vai melhorar, que mesmo assim você não deixou de amá-la, que ela é sua filha, e a importância que ela tem na sua vida. E logo depois da hipnopedia, faz assim no pensamento, ou repete, faz o nome, o Ho'oponopono para ela acalmar, para a centelha divina dela sintonizar com a da mãe e acalmar ela. E assim ela fez. Gente, assim, no outro dia a menina tava outra coisa, outra pessoinha, outra, nem parecia aquela irritada. E aí no final de semana eu vi ela também, eu continuei fazendo. Então assim, existe essa técnica, graças a Deus, né, gente? Hipnopedia. E a gente também tem que buscar paciência, tolerância, para criar essas pessoinhas, né? Que depende tanto de nós, que para virar um adulto confiável lá na frente, no futuro, precisa do nosso tempo, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso amor, né? Então é isso, tá? A hipnopedia. Hoje em dia já é comprovado que é uma hipnose, né? Você vai repetir do subconsciente da criança, no ouvidinho lá e tal, baixinho, frases que você quer que fique gravada no inconsciente dela. Mamãe te ama, papai te ama, desculpa mamãe, perdoa o papai, tudo vai passar e você é importante pra gente, você é importante pra nós. Nós te amamos, meu filho, minha filha, fala o nome. E essa técnica da hipnopedia funciona de verdade. Tá bom, gente? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se foi importante, compartilhe com outras pessoas que podem estar precisando disso, né? Precisando saber dessa técnica. Curta
compartilhe, comente o que você achou, se você gosta, se foi importante. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, tá bom? Então ficam todo mundo bem. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata.